O gelo está derretendo na Península Ibérica. Nas áreas do interior, a vida vegetal esteve adormecida nos últimos 4 ou 5 meses. Mas as temperaturas estão subindo. Há mais luz e umidade. A neve se torna líquida, boa para beber, e os rios fluem com uma nova força. Como os principais produtores da cadeia alimentar, as plantas começam a florescer mais uma vez. Tudo é novo mais uma vez na primavera. Ibéria Selvagem. Sejam herbívoros ou não, os animais são sustentados pelo reino vegetal. Os 2 mundos precisam um do outro para sobreviver. Mas o princípio da biomassa que abre caminho para todos os outros ciclos da vida é o das plantas. Primavera significa sol, que brilha cada vez mais a cada dia. E mais uma vez a fotossíntese transforma o inorgânico em matéria viva. Há bastante comida para todos. A seiva flui através de cada caule, e as folhas e as flores se anunciam em alto e bom tom, começando no extremo sul da Península Ibérica. Ainda está frio nos ecossistemas nas regiões ao norte, mas na Andaluzia, Algarve e na porção oriental, a estação conhecida como primavera já começou. A noite pode estar caindo sobre a região úmida de La Búfera, em Valência, mas a primavera está acordada. As cores das flores são destacadas pelos chamados de acasalamento dos sapos. A rã arborícola europeia tem apenas um saco sonoro para se fazer ouvir. Mas seu quachar chega a longas distâncias e não há nenhuma dúvida sobre sua mensagem. Todos querem a mesma coisa: território e acasalar. Esse sapo parteiro já tem uma vantagem. É um macho com os ovos entre as pernas. A fêmea os colocou lá há 2 semanas e os girinos se desenvolveram. Hoje, ele vai deixá-los na água e eles finalmente ficarão por conta própria. Em meados de março, ao sul da Espenha Peros, as noites ficaram bastante barulhentas. Mas a coruja de celeiro não fica confusa com o clamor. Graças à sua capacidade de localizar a presa pelo som, usando as orelhas que são dispostas assimetricamente e auxiliadas por seu disco facial, essa caçadora pode localizar e distinguir os sons de maior interesse.
Tudo depende de quem está os fazendo e de que direção está vindo. A época de acasalamento começará em breve, então elas precisam se fortalecer. Sapos e rãs não são a refeição favorita. Frequentemente eles têm toxinas na pele e são frios. A coruja prefere ratos que são quentes, de carne vermelha, cheios de energia e proteína. A coruja de celeiro comum é a mestre dos sons. E do silêncio. As penas da parte frontal das asas são irregulares, criando um padrão como se fosse um pente, que corta o ar sem fazer o menor ruído. O número de pequenos mamíferos caçados por aves de rapina noturnas é incrível, tornando-as essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas em que vivem. E a coruja de celeiro comum vive no mundo inteiro. Ao norte da Andaluzia, em Extremadura, há mais sinais de que a época de acasalamento está prestes a começar. Esses são os lagos de Los Barrios, um lugar onde o vento e a passagem do tempo moldaram pedras de granito em estranhas formas arredondadas. Essa é uma paisagem singular, praticamente sem árvores. Mas é onde muitos seres vivos se reúnem em torno de suas águas calmas. Aqui, o mergulhão de crista está pronto para acasalar e para caçar. O mergulhão não é um pato. É carnívoro e come qualquer peixe que couber na sua boca. Tenca, truta, perca ou carpa. Essa fêmea tem energia mais do que suficiente para produzir 2 ovos. Hoje, a tartaruga espanhola do lago saiu da hibernação. Não é definitivo. Ainda haverá dias frios quando elas terão que submergir na lama e entre as plantas e dormir um pouco mais. Mas nessa manhã, elas estão absorvendo o calor dos primeiros raios solares que recebem em 5 meses. Em Daierro, a tartaruga europeia do lago também está começando a colocar a cabeça para fora para ver se o clima está realmente ficando mais quente. Seu casco oferece proteção eficaz contra os predadores, mas também atua como um painel solar que ajuda a aumentar a temperatura corporal.
Os patos da região cortejam uns aos outros por um bom tempo, antes de escolher o parceiro definitivo. Alguns estão flertando desde janeiro. Eles nadam e passeiam juntos durante a maior parte do dia. À medida que cresce o relacionamento, eles ganham confiança, a atração se torna mais forte e os machos e as fêmeas começam a copiar os movimentos um do outro. Cada espécie tem um ritual de acasalamento coreografado diferente, mas todos são sincronizados. Os patos de cabeça branca machos ainda estão brigando por território. As suas ameaças são divertidas de assistir, se você não sabe o que significam. Mas a verdade é que há muita coisa em jogo. O Parque Nacional Tablas de Daimiel cresce tanto no tamanho quanto na importância ecológica. Todos os cursos de água, trechos de pradaria que antes eram usados para a agricultura, foram devolvidos aos seus ecossistemas naturais. Na primavera, essa terra é um espetacular mar de flores. A primavera é uma temporada instável no que diz respeito ao clima. É um pouco estranha. O céu ensolarado e claro pode se tornar frio e cinza em um período muito curto de tempo. Por semanas seguidas, pode parecer que o verão chegou mais cedo. Mas na semana seguinte, seja março ou maio, o tempo pode virar totalmente e o clima de fevereiro pode voltar. Mas o tempo esquisito é norma na primavera. As rãs esperam os raios de sol para aquecê-las. Mas, na verdade, são seus hormônios que as deixam agitadas, coachando e lutando por seu lugar de direito na água. O chamado de acasalamento é uma tentativa de mostrar qual dos machos é o maior e mais forte. As notas emitidas mudam de acordo com o tamanho do saco vocal e a força da respiração. O coachar dos sapos é produzido por um sopro de ar dos pulmões, passando pelas cordas vocais, e a vibração é ampliada por meio de sacos vocais. Esta espécie tem duas dessas membranas. E usando ambos os sacos, ele coacha em estéreo. Isso ajuda a fêmea a localizar melhor o macho cujo coachar ela mais gosta. A chamada de acasalamento ainda não atraiu nenhuma fêmea, mas chamou a atenção de um ouriço. Ele parece ter despertado de estômago vazio após a longa hibernação. Mas não, o ouriço só está com sede. Ele não está tentando caçar sapos, então não há o que temer. O ouriço sabe que é muito lento. E o sol trouxe mais disposição para os sapos. No entanto, por precaução, os sapos se afastam. E quando um sapo foge, os outros seguem.
Nas regiões interiores da península ainda está frio. As folhas das árvores ainda não caíram e logo estarão escondendo ninhos de pássaros. Os pica-paus também começaram a cantar. O chamado de acasalamento deles é bastante curioso. Eles dão bicadas nos troncos das árvores, com seus poderosos bicos até 12 vezes por segundo. Ano após ano, eles bicam as mesmas árvores secas mortas. Eles escolhem essas velhas árvores porque ecoam por toda a floresta como uma enorme caixa de ressonância. A águia imperial espanhola também está fazendo seu ninho nessa época do ano. Essa espécie, que é única da Península Ibérica, estava à beira da extinção. Mas agora, 400 pares parecem que garantirão a espécie. A águia imperial tem um dorso branco e é um pouco menor que a águia real. Mas alguns a consideram ainda mais bonita. Talvez porque haja tão poucas. Essa fêmea espera seu macho preferido lhe trazer um presente. Se for um coelho ou outra presa, ela pode confirmar sua escolha, já que provou que pode alimentar bem a sua prole. Assim como ninhos variam de espécie para espécie. A dança de acasalamento também difere de forma a oferecer informações sobre o indivíduo que a realiza. Com os mergulhões, a ideia é imitar o outro pássaro como um espelho. Embora a neve tenha diminuído nos Pirineus, a temperatura da água nos lagos e nas piscinas da montanha não está muito acima do congelamento. Mas mesmo assim, a primavera faz com que os tritões iniciem seu ritual de acasalamento. Algo que costumam fazer no meio do inverno, dependendo da latitude. O frio não tem esse efeito sobre eles quando estão nesse estado. Porém,
Antes do acasalamento, eles têm que recuperar parte da gordura perdida durante os meses de hibernação, congelados sob o gelo. Nas encostas mais baixas do pico Pinialara, o abutre negro consegue sobreviver, apesar de ter de dividir a carniça com o abutre de grifo, o que torna a vida bem difícil. Nessa fase da primavera, o abutre de grifo já tem filhotes no ninho e deve lhes dar comida. Os adultos precisam comer mais do que o normal e podem se tornar muito agressivos. E eles são muitos. Na Península Ibérica, existem 25 abutres de grifo para cada abutre negro. Considere a relação entre a cegonha negra e a cegonha branca. Símbolo da primavera, a poderosa cegonha branca é uma espécie que se adaptou e proliferou espantosamente bem na Espanha e Portugal. A cegonha negra, no entanto, é uma das aves mais seriamente ameaçadas da Europa. E 90% das cegonhas negras acasalam e aninham exclusivamente na Península Ibérica. Nas proximidades do Parque Nacional Monfragüe, às margens do rio Tejo, a população está aumentando de número pouco a pouco. Novas gerações de cegonhas já nasceram ou estão prestes a nascer. Nos últimos 20 anos, elas duplicaram de número. Agora, existem 500 pares de casais ao todo. Mas quando se trata da cegonha branca, existem atualmente mais de 30 mil pares de casais. Desde o momento em que nasce, o ibex espanhol é capaz de andar. Mesmo sobre essas rochas íngremes. Esta é a sua grande vantagem evolutiva, que mantém a maioria dos predadores afastados. Seja em Sierra Nevada, Gaturla, Gretos ou nas florestas de Guadarrama, os machos se locomovem na direção dos picos da montanha. Eles param para dar uma olhada final nos filhotes, mas o instinto insiste que eles se separem das fêmeas e da sua prole. Eles passam o inverno juntos, mas não veem um ao outro o resto do ano. Desde muito jovem, o ibex macho está preparado para provar quem é o melhor.
No entanto, por enquanto, essas são apenas disputas educativas. O terreno fértil onde diferentes espécies de aves se reúnem para construir seus ninhos é uma parte lógica da primavera na Península Ibérica. O clima ideal para acasalamento não dura muito aqui. E os locais ideais para incubar os ovos e cuidar dos filhotes são bastante limitados. Muitas aves coincidem na escolha do momento e um lugar como esse é perfeito. Por isso, ele é escolhido por tantos pares. Além disso, no sentido evolutivo, essa estratégia tem suas vantagens. A garça cinzenta ainda não chegou a um acordo com um abetouro ou com a garça vaqueira, mas quando eles se reúnem, há segurança nos números e são capazes de avisar um ao outro com antecedência do perigo que se aproxima. E claro, como um grupo, podem afastar muitos dos predadores que perseguem seus filhotes. Nenhuma raposa teria coragem de se aproximar desse lugar. Ela seria bicada até a morte. O lado negativo é que os pássaros muitas vezes discutem com seus vizinhos. Ninhos muito próximos levam a tensões entre as multidões, muitas vezes resultando em brigas. Não é costume causar ferimentos graves entre os brigões, apesar de serem capazes de matar uns aos outros com seus enormes bicos. Em outubro. Curiosamente, os únicos confrontos ocorrem entre espécies diferentes, ou seja, ninguém discute com membros de sua própria espécie. Divergências sobre os galhos ocupados por cada membro do par não têm solução. Às vezes, o graveto é grande demais, o que é óbvio até mesmo para as garças. Mas se ele ou ela insistir... A localização e a posição dos materiais também é uma questão delicada, mas a opinião da fêmea geralmente prevalece. Afinal de contas, é ela que vai chocar os ovos. Os animais são assim mesmo. Ao norte, no extremo norte da Península Ibérica, entre o litoral e a Cordilheira Cantábrica, encontramos a mais verde das regiões de toda a Espanha, Astúrias. A umidade aqui mantém as temperaturas agradáveis durante todo o ano, em quase todas as áreas geográficas. A região é bastante montanhosa e em grandes altitudes, onde os últimos ursos do sul da Europa se refugiam. Pode ficar frio às vezes. Mas hoje não. Uma ursa está fazendo seu primeiro passeio de primavera. Atrás dela vai seu pequeno filhote, que passou todo o inverno com ela.
Esta rara subespécie do urso pardo está aumentando de número nas montanhas mais altas do Parque Nacional Picos de Europa, em locais míticos como Somiedo e Seredo, e também na reserva de Soca, na região de Santander. Como todos os membros da sua espécie, essa fêmea tem medo não só de humanos, mas também dos ursos pardos machos, que costumam matar os filhotes num esforço de seduzir a fêmea. No final de maio, a primavera está em toda parte. Da exuberante costa cantábrica até as regiões áridas de Palmeiras e Esparto, em Almeria e Múrcia. Os insetos são responsáveis por espalhar o pólen necessário para criar a próxima geração de plantas do ano que vem. Eles também são fundamentais na cadeia alimentar, fazendo parte da abundância que sustentará os filhotes de todos os animais. E de outros que já não são tão filhotes assim. Mas os insetos não estão aqui apenas para ajudar os outros. Eles têm suas próprias vidas, e é na primavera que a maioria deles está ocupada realizando a tarefa mais importante: multiplicando os bilhões. As aranhas são os principais consumidores de insetos. Seu trabalho ecológico consiste em manter a população de seus primos, os artrópodes, em equilíbrio. Caso contrário, eles se proliferam descontroladamente e devorando tudo em seu caminho. Nos Pirineus, as tritões fêmeas estão finalmente prontas para colocar seus ovos. É muito interessante como cada uma escolhe cada folha, observando-a cuidadosamente, como se fossem completamente diferentes, como se algumas valessem a pena e outras não. Quando finalmente tomam uma decisão, elas depositam um único ovo sobre a folha escolhida. E então entrelaçam os dedos sobre ele, apertando suavemente. Ela espera alguns minutos, enquanto o adesivo inofensivo secretado pelo ovo adere. Isso lhe permite selar a folha e manter o ovo escondido dos predadores. Pronto! Outra chance de manter a herança genética forte. Poucos ovos que vingam permanecem na Península Ibérica. Os patinhos já nadam atrás das mães, mas os mergulhões ainda estão esperando. Eles sempre são os últimos.
A mãe parece impaciente, mas a época do nascimento ainda não chegou. O ninho suportou os efeitos da água e do tempo. É um pouco pior pelo desgaste, mas não terá que esperar muito. O filhote do mergulhão anão, que é parente direto do mergulhão, nasce mais cedo. Mas a forma como ele carrega o filhote é exatamente a mesma. Eles carregam o filhote nas costas, escondido entre as penas. 2 filhotinhos. Os adultos caçam para eles nas primeiras semanas. Eles mergulham várias e várias vezes em busca de pequenas presas. Eles fazem um esforço enorme com muito pouco retorno, mas apenas um peixe desse tamanho pode caber na minúscula boca do filhote. A estratégia também funciona para proteger os recém-nascidos. Poucos predadores conseguem identificar os pais e os filhotes separadamente. É muito eficiente quando comparado com o sistema de fila única usado pelos patos. A mãe e o pai trabalham juntos, se revezando, alimentando e descansando. É um trabalho cansativo. Mas hoje, os filhotes estão aprendendo as primeiras lições de independência. Pela primeira vez, eles estão comendo na água em vez de nas costas dos pais. A aula de hoje é um pouco mais difícil. Mergulhar. O verão vai chegar logo, e ainda há muito que aprender antes dele chegar. Na primavera, todas as criaturas novas devem estar preparadas para lidar com alterações inesperadas no clima, principalmente quando a estação dura mais tempo que o esperado. Se a primavera terminar rapidamente, haverá uma escassez de água ainda pior e muitos charcos vão secar rápido. Se durar mais tempo do que o habitual, muito mais filhotes podem sobreviver a princípio, mas à medida que crescerem, a abundância vai se transformar em escassez. A natureza tende a equilibrar os números. E suas táticas são sempre com base no fato de que muitos filhotes morrem para que poucos seletos possam sobreviver. Os filhotes de lince ibérico agora podem ser vistos na metade sul da Península Ibérica. Este é um sinal de recursos abundantes, incluindo corredeiras e espaço aberto. Talvez os seres humanos tenham auxiliado o processo nesse caso e já era a hora. O felino mais ameaçado do mundo parece estar aproveitando sua primavera particular. Mas isso é apenas o início da recuperação da espécie. E o verão pode trazer novos problemas. Um chapim azul voltou com comida, para descobrir que seus filhotes já deixaram o ninho.
O verão chegou. Com todas as suas mudanças. Até as formigas estão amontoadas em seus formigueiros. Algumas veem a guerra como sua única chance de sobrevivência. Hoje é dia 21 de junho. Verão. Está quente. Não há água. E vai piorar a cada dia. Para alguns, as condições são tão duras que eles precisam procurar abrigo do sol. Mas para os nascidos na primavera, este é o momento deles. Chegou a hora de crescer e aprender. É agora ou nunca. A vida se reúne em poucos pontos que não estão completamente secos. A maior atividade ocorre durante as noites curtas, porque as temperaturas são mais frescas. Ao meio-dia, ninguém resiste em procurar a sombra. Isso é simplesmente uma parte do ciclo, a parte quente, a parte que permitirá que só os mais fortes sobrevivam. Os morcegos estão dando à luz agora, quando os mosquitos estão nascendo, quando os escorpiões estão lutando, quando o abutre negro deve abandonar seu tranquilo ninho.